Olá, sejam todos bem-vindos ao episódio número 3 do programa Extensão em Ação. Toda semana conversamos com alguém especial para a extensão do IFMG. Um autor de curso, um coordenador de projeto, um gestor, enfim, alguém que leva o IFMG cada vez mais perto de você. E o convidado de hoje é o professor Pablo Menezes de Oliveira, que falará sobre o seu curso Princípios do Patrimônio Histórico e Cultural, disponível gratuitamente lá na plataforma Mais IFMG. Então, pega lá um cafezinho e vem com a gente, que essa prosa tá boa demais. No ar, a partir de agora, Extensão em Ação. Conheça os programas, projetos e as ações da Pró-Reitoria de Extensão e dos campi do IFMG. Oportunidades, entrevista, informação e um bate-papo para lá de bom. O Pablo é professor do IFMG Campus Ouro Branco, natural lá de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. É licenciado, bacharel, mestre e doutor em História. Pablo tem uma bela trajetória no IFMG. Além de professor, já foi coordenador de pós-graduação na reitoria do IFMG, deu uma importante contribuição para o Centro de Memória da Pró-Reitoria de Extensão, é membro do Conselho Superior, o CONSUP, do IFMG, e é também atualmente o coordenador do nosso programa de mestrado em Educação Profissional e Tecnológica, onde eu tenho o orgulho e a satisfação de ser o seu companheiro de trabalho. Então, além de contar um pouquinho dessas experiências todas, o professor Pablo vai nos falar do seu curso Patrimônio Histórico e Cultural. Pablo, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco na Rádio Mais FMG. Eu queria pedir para que você se apresentasse rapidamente aí para os nossos ouvintes. Quem é o Pablo? Como se deu essa sua migração do Rio de Janeiro para Minas Gerais? Como foi a sua escolha pelo magistério? Enfim, conta aí para a gente. Oi, Nilton, muito bom dia. É uma alegria imensa estar aqui com vocês, agradecer pelo convite. É muito legal, né, poder conversar com vocês sobre nossa trajetória, sobre o curso, né. Eu, como você disse, né, eu sou natural de Volta Redonda, mas eu costumo brincar que eu sou filho da CSN. Né? Na verdade, as minhas raízes são mineiras, né, o meu pai de uma cidade histórica, São João del Rei, né, a minha mãe é de Conselheiro Lafayette, né, eles se casaram, né, por força dos mundos do trabalho, meu pai trabalhou na cidade de Volta Redonda, eu nasci lá, né, quando fiz ali por volta de 8 anos, a gente retornou a Minas Gerais, né, e por aqui segui, né, enfim, aqui em Minas, muito encantado pelo cenário histórico dessas cidades, né, e pelo convívio com muitas dessas cidades históricas, eu comecei a me engajar e me interessar pelos estudos de história, né, e tenho andado, e a partir daí, né, é que tenho feito muitas das coisas que desenvolvi ao longo da carreira. Como você disse, né, eu fiz mestrado, doutorado em História Colonial, né, História de Minas no período colonial, né, antes disso fiz graduação em História na Universidade Federal de Ouro Preto, né, uma universidade pela qual tenho um imenso carinho. Ela está localizada numa cidade que respira história. Justamente isso que me apaixonou e me levou, inclusive, a estudar naquela instituição, né? E a partir dali eu comecei a me interessar por uma questão, né, que era o patrimônio histórico. Né? Então, depois de formado, já no mestrado, comecei a trabalhar num curso de graduação em turismo, me foi oferecida a oportunidade de lecionar uma disciplina de patrimônio histórico, e a partir dali comecei a acumular alguma leitura, comecei a promover algumas discussões, né? Foi uma época em que, ali na altura de 2004, 2005, se promovia muitas políticas em prol do desenvolvimento do turismo, por meio do patrimônio histórico, começavam a ser desenvolvidas. Então eu comecei a me interessar pelo tema, né, e sempre que podia fazer alguma palestra, né, além das aulas, fazer alguma palestra, me envolvia em alguma iniciativa
de divulgação do patrimônio histórico nas comunidades, né? E, enfim, por meio do Mais IFMG, me foi dada a oportunidade de criar um curso, né, que pudesse auxiliar a comunidade, que é abraçada pelo IFMG, né, e aí eu achei que seria bacana fazer um curso de patrimônio histórico e cultural que pudesse tocar as várias comunidades que a gente tem apoiado aí no estado de Minas Gerais, né, Milton? E chegamos aí a esse curso que está sendo lançado, né, foi feito com muito carinho, resultado de algumas experiências que a gente vem acumulando na lida do patrimônio histórico há alguns anos, né? Então, para a gente falar, né, dessa sua iniciativa lá na plataforma Mais FMG, eu começo a nossa prosa aqui de hoje comentando sobre o seu livro e do curso, né, que está disponível lá na nossa plataforma. Você vai se lembrar, eu te disse um tempinho atrás que eu faria questão de ler o seu livro, né? E eu te contei na ocasião também que ler sobre história é uma das coisas que eu mais gosto de fazer nas minhas horas livres. Quando eu digo isso, eu tenho até a sensação de que eu estou cometendo uma heresia na frente do historiador. Mas é claro, né? Eu falo no sentido de que eu não tenho competência nenhuma para debater história do ponto de vista científico, mas que é uma área do saber que eu respeito e que eu admiro muito, né? E a gente sabe que a mais pura verdade é que a história de um povo é, de fato, seu maior patrimônio, né? Mas, ao começar a leitura do seu livro, logo ali no comecinho, no primeiro parágrafo, você já provoca no leitor uma reflexão quando você associa o patrimônio àquela interpretação que talvez seja até mais comum, né? Aquela interpretação econômica e jurídica de bens que são acumulados e que são transformados em herança. Então, eu queria começar te fazendo uma pergunta, talvez ela seja até das mais complexas, né? Que é o seguinte: o que a herança histórica e cultural pode, então, fazer por um povo? Ô, Nilton, essa é uma pergunta muito bacana, né? Como você apontou ali, né, no livro que a gente produziu para o curso, né, com muito carinho e acumulando algumas experiências anteriores, o ponto de partida é esse mesmo, né? Enquanto povo, né, a gente constrói uma memória, né? A gente, ou melhor, a gente acumula uma série de experiências enquanto povo, né? Do ponto de vista das nossas tecnologias, da fundação daquele lugar, da construção de determinadas práticas culturais, isso tudo é uma herança, né? E perceber, e a ideia do patrimônio histórico é valorar essas heranças, né? Então, a gente olhar para trás, o que faz o brasileiro ser... o que constrói em nós, o que a gente consegue perceber no nosso passado material e imaterial, uma série de práticas que fazem do brasileiro o brasileiro, compreende? Então, a importância da herança é significar para todas as gerações, né, seja as que estão aqui, as gerações vindouras, o significado do que é ser brasileiro, do que é ser mineiro, né, porque a gente também acaba regionalizando um pouco a memória, né. Então, ela cumpre esse objetivo de dar um sentimento de pertencimento, permitir às pessoas se conectar com a sua própria cultura, né? Então, como a gente chega a determinados hábitos alimentares, como nós chegamos a determinadas práticas culturais, né? A gente sabe que o Brasil é um caldeirão de práticas culturais muito bacanas, né? Suas expressões culturais são conhecidas no mundo todo, né? As suas experiências culinárias, e elas são, acima de tudo, experiências históricas, né? Independente do tempo em que elas acontecem, elas são experiências históricas. Pode ter acontecido há 10 anos atrás ou há 100, elas são experiências históricas, e o patrimônio vem justamente para isso, né? Para conseguir registrar essas experiências
e no limite, né, permitir que elas sejam publicizadas através de iniciativas públicas e privadas, né, através de grandes eventos, para que o brasileiro ou o mineiro, né, ele consiga se localizar culturalmente e ter esse sentimento de pertencimento. E também, né, ao preservar essa memória, né, ao lançar um foco sobre um determinado evento histórico-cultural, material ou imaterial, a gente consegue criar políticas de preservação que vão perdurando essa memória no conjunto das sociedades. E como eu disse, né, sem memória não existe um povo, né, e sem um povo não existe uma nação, né? Então, a memória é parte constituinte nossa. Se a gente está aqui dizendo que somos brasileiros, né, a gente só consegue significar isso quando a gente acessa a nossa história e as nossas práticas culturais. Então, pensar o lugar da herança histórica está exatamente nisso, né, em nos formar como brasileiro. Quando você diz que sem memória não existe o povo, né, eu me lembrei daquela frase inesquecível que talvez, né, todos os nossos ouvintes já tenham tido conhecimento, da Emília Viotti, quando ela fala que um povo sem memória é um povo sem história, né? E para o nosso desespero completo, um povo sem história comete reiteradamente os mesmos erros, né? A própria ciência, muito bom. Sempre nos mostra, né, que as experiências anteriores, elas nos indicam para onde devemos caminhar, e eu arrisco dizer que a história, enquanto uma ciência, inclusive, talvez tenha esse papel até numa escala macro, né? Então, fica registrado aqui, né, o nosso reconhecimento ao profissional da história e o nosso agradecimento, né, para iniciativas como essas do seu curso, porque certamente ele tem um papel social aí tão importante que eu não conseguiria nem mensurar. Mas, retomando aquela reflexão inicial, né, que você causa no leitor logo lá no começo do seu curso, já que você, né, fez uma provocação com uma analogia até jurídica também, né, eu devolvo essa provocação perguntando o seguinte: será que o brasileiro ele tem sido, de alguma maneira, um filho pródigo, né? O pródigo é aquele filho que dilapida os seus bens, né, de forma até compulsiva, que não acumula nada ou quase nada, e que acaba com o patrimônio que foi deixado aí pela sua família, pelos seus antecessores, e, enfim, isso acaba virando uma bola de neve. Você acha que, né, que nós, os brasileiros, de forma geral, têm sido filhos pródigos? E mais, será que seria um exagero dizer que existe uma certa linha de pobreza histórico-cultural no país? Bonito, essa também é uma pergunta muito bacana, né? O Brasil, pensando aí o quadro do mundo ocidental, né, ele tem o início efetivo de políticas públicas de preservação do seu patrimônio, ele se situa já no século XX, na década de 1930, né, a partir do governo Vargas, especialmente, né, a partir do governo Getúlio Vargas, que é criado o primeiro serviço de preservação da história nacional, né, que hoje é o IPHAN, né, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, aquela época criado com o nome Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né. Então, veja que a gente ainda não alcançou um século de preservação da nossa memória, embora a gente tenha algumas experiências de preservação bem significativas, e no nosso estado, em especial, né, aqui em Minas Gerais, a gente tem um volume de patrimônio histórico e artístico muito grande, né? Se a gente pensar que o nosso IFMG, por exemplo, a gente está localizado em várias cidades que têm importantes exemplares do patrimônio histórico brasileiro, né? Se a gente considerar, por exemplo, Ouro Preto é patrimônio histórico da humanidade, Sabará tem acervo, enfim, Congonhas, não vou me arriscar a tentar falar todos, porque posso cometer alguma gafe, mas vou pensar nesses três, que são patrimônios datados do século XVIII, poderia ainda ir a Santa Luzia, estou falando que não vou falar, mas estou tentando puxar aqui, sabe, né? Então, Minas Gerais tem uma experiência com patrimônio histórico muito significativo, que se soma
na década de 70, como a gente escreveu lá no nosso livro, para o curso, na década de 70, Minas Gerais também ajuda nessa iniciativa, criando um Instituto Estadual de Preservação da História, né, que é o IEFA. Então, a gente, ao mesmo tempo, vem tentando, no decurso do século XX, promover iniciativas que conservem o patrimônio histórico brasileiro e mineiro, né? Mas, como você bem apontou, né, sobre certos aspectos, o brasileiro tem sido um filho pródigo. E a gente sabe que ao passo dessas iniciativas, também temos um número considerável de circunstâncias em que o patrimônio histórico brasileiro se encontra em perigo, né? Oportunamente, os aportes financeiros para a preservação do patrimônio, eles não acontecem em níveis ideais, então, vez ou outra, a gente acompanha uma situação de degradação avançada de edifícios de interesse histórico. Oportunamente, a gente encontra casos de degradação forçada, né, com a derrubada, destruição de edifícios, incêndios, né, que são motivados, não raro, por processo de especulação imobiliária. Então, a gente acompanhou alguns casos, né, de edifícios que começavam a ser identificados e acompanhados pelo poder público com a tentativa de serem preservados pela sua singularidade e as suas características únicas, e aí o edifício aparece destruído, né, pegou fogo, aconteceu alguma coisa numa instalação elétrica, enfim, percebe? De fato, a sua analogia é muito boa, né, com o filho pródigo. A gente tem degradado consideravelmente a nossa herança, não só a herança do patrimônio histórico de bens edificados, mas às vezes também o próprio patrimônio natural, né? Vamos nos lembrar também, né, a gente vai falar um pouco disso no curso, que o patrimônio histórico natural também é identificado como um bem a ser tombado, né? Então, Ouro Preto, por exemplo, tem lá o Parque Itacolomi, que é um patrimônio histórico, né, e faz parte da paisagem histórica da cidade de Ouro Preto, né? E a luta tem sido essa, né, de conter os arroubos do filho pródigo, de tentar fazer políticas que sejam cada vez mais efetivas, né, reduzir cada vez mais a degradação desses espaços preservados, que precisam acontecer com políticas públicas efetivas, né, com bons investimentos financeiros nesses espaços e, acima de tudo, com políticas de educação patrimonial efetiva. Porque uma coisa que a gente fala muito, Newton, é que a boa política de preservação, ela passa pela sensação de pertencimento. Eu preciso olhar para aquele patrimônio histórico e entender que ele é parte da minha história. Então, eu preciso que cada vez mais pessoas se entusiasmem, assim como você se entusiasma pela história, né? A pessoa vai lá ler, ela percebe naquilo um valor, ela se entusiasma com aquilo e percebe, portanto, que tudo que faz parte da memória material do seu povo precisa ser preservado, né? Então, a gente precisa combater esse filho pródigo, né? Entender que a preservação do patrimônio histórico ela é fundamental em nós, né? E ela passa por todas essas iniciativas, né? Preservação, educação, aporte financeiro, né? E com esperança, né, a gente torce para que cada vez menos a gente veja no noticiário, nas nossas cidades, né, casos e episódios de degradação do nosso patrimônio. Tem uma coisa que eu fiquei pensando aqui, Pablo. Você conta, né, no seu livro, que a identidade histórica traz muito do seu significado no colecionismo, né? Ou seja, na coleção de objetos antigos, em lugares, na arquitetura dos povos, enfim, isso tudo acaba ajudando na construção da memória de um povo. Então, me permita fazer uma pergunta aqui de alguém curioso, mas completamente leigo, né?
a impressão que eu tenho é que nessa fase de pós-modernidade, né, depois da Guerra Fria, depois do advento da internet, com a globalização e tudo isso, teoricamente, me parece que o patrimônio histórico e cultural acumulado deveria crescer, né? No sentido de que a própria tecnologia cria as formas mais variadas possíveis de se criar registros da história, né? Talvez do ponto de vista histórico seja muito cedo para falar, mas, sabe, eu tenho uma impressão de que esse acúmulo não tem acontecido, né? Por exemplo, quando a gente liga a TV e assiste jornal todas as noites, a gente vê e ouve cada dia mais barbaridades imensuráveis, né? Então, assim, a pergunta que eu te faço enquanto cientista que você historiador, né, o que você espera do futuro da história, né? Não sei se existe esse termo, ou seja, será que o historiador do futuro ele vai ter mais material em mãos ou a dificuldade persiste? O que você tem para dizer sobre isso? Bonito, essa é uma pergunta bacana, né? Como eu te disse, né, eu estudei durante muito tempo história colonial, né? Então eu trabalhei muito com registros produzidos especialmente ao longo do século XVIII, né? Como eu havia estudado muito história de Minas, né? O seu período colonial ele se situa ali entre o século XVIII e o século XIX. A gente sempre tinha a dificuldade de localizar acervos, porque o tempo fez desaparecer muito desses suportes arquivísticos, né? Seja por iniciativas da própria comunidade, que às vezes oculta algum documento, descarta, né? Entende que determinado fundo documental não é pertinente e o descarta, enfim. Então a gente tinha muita dificuldade de estudar a história. A gente tinha e tem, né? É um período que eu adoro, né? Mas a gente tinha sempre a dificuldade com alguns fundos documentais que sumiam, que desapareciam, que se degradavam com o tempo, né? A ação do tempo sobre determinados documentos ela é implacável quando não há um cuidado bem dedicado àqueles acervos, né? Na pergunta anterior, você tinha falado aí da questão do filho pródigo que degrada, né, a documentação e, de certa forma, nas paisagens documentais a gente também degradou muita coisa, né, não houve devido cuidado, né, às vezes até pela falta de conhecimento técnico, às vezes, como eu disse, pela própria noção do que é importante ou não, as pessoas acabaram descartando muitos acervos documentais, né, então a gente tinha essa dificuldade. É uma dificuldade que vai diminuindo um pouco, né, com o devido tempo, porque aí a gente vai começando a melhorar as tecnologias, os suportes que preservam os documentos vão melhorando, né, a qualidade, seja a qualidade do papel, seja a qualidade de uma tinta, né, isso tudo influencia na preservação do documento, né. Eu me lembro quando eu estudava ainda na faculdade, né, os professores falavam que a composição química da tinta explicava por que alguns documentos iam se degradando com o passar do tempo, às vezes uma ação biológica, né, uma traça, algum agente ali que come o papel, né, e deixa ele bastante degradado, né. E agora, hoje, a gente já não tem mais esses problemas, mas, ao mesmo tempo, muitos desses documentos se tornaram documentos digitais, né? Então, a gente vai precisar criar estratégias para conseguir mapear e acessar esses documentos, né? Então, se um vídeo que está depositado no YouTube ele pode se tornar um documento, como que a gente vai chegar a ele? Né, se um e-mail vai se tornar um documento histórico, como que nós vamos chegar a ele? Né? Então, são questões que nós precisaremos lidar nessa alvorada tecnológica. Né? Porque àquela altura, muito grande parte que a gente mexia era documento físico. Né? Hoje, a gente está vendo a emergência cada vez maior de documentos digitais. Né? E nós teremos que construir estratégias diferenciadas para conseguir ter acesso a esses documentos, né? Então,
Antes você tinha uma evidência muito grande de jornais físicos, as fotografias eram reveladas, né? Isso tem se tornado cada vez menos comum, né? Então, eu acho que a gente ainda está tentando achar formas de ter acesso a esses documentos. Então, o depoimento vai se tornar muito importante, né? O registro, né? E já tem havido muita discussão em torno disso, né? Principalmente entre aqueles que pesquisam a chamada história do tempo presente, né? Não é uma área que eu tenho me dedicado, mas que acompanho com muita atenção, né? Na atualidade eu estudo, inclusive, história dos institutos federais, e como você apontou, né, recentemente eu pude colaborar aí com a criação do Centro de Memória do IFMG, e a gente já lidou com esse problema, né? Como é uma história produzida a partir do ano de 2008, né, a gente já teve que lidar com depoimento, né, com reportagens jornalísticas, que às vezes foram produzidas para ambiente virtual, né, para um site, então a gente teve que ter acesso a ela, né, mas, e a gente precisa lidar com isso tudo com muita atenção, com muito cuidado, com muita sensibilidade, porque as transformações tecnológicas precisam ser parte do cotidiano daquele que lida com a história, né? Porque fica uma questão quase filosófica, né, Nilton? Que, na verdade, tudo é histórico, né? A gente, talvez por um truque, né, do nosso cérebro, quando a gente fala de história, a gente pensa em alguma coisa muito recuada, mas o ontem já é histórico, né? Aquilo que passou há um segundo atrás já é histórico. Então a gente vive na história. E a história, com suas tecnologias de preservação, ela sempre mudou, né? Em alguns períodos ela muda com mais vagar, né? Outros períodos ela muda mais rápido. Então as nossas sensações últimas que as coisas estão passando mais rápido, né? Mas você imagina lá no início do século XX, ou pouco antes, né, quando chega o rádio, depois quando chega a televisão, são novas tecnologias que vão mudar os documentos históricos, vamos dizer assim, que a gente está utilizando para ter acesso a uma história dos povos, né? Então, a gente precisa dialogar com isso mesmo. Quando você fala que tudo é história, será que a própria concepção do que é patrimônio vai mudar também? Eu pergunto pelo seguinte, né? Se a gente pensar, por exemplo, numa cidade histórica de Minas Gerais, a concentração de patrimônios materiais, né, já é elevada. Quando que algo novo passa a se tornar também patrimônio? Será que essa concepção vai sofrer alguma alteração? O que você diz? Nilton, a gente também tenta tratar disso no curso, e é muito legal ter essa percepção que nos toca tanto numa perspectiva filosófica, né, pensar o que é histórico, né? Então, um computador que foi produzido há 20 anos atrás é uma peça histórica, mesmo significando algo tão tecnológico? Ele marca ali a história da tecnologia. Então, às vezes as pessoas não têm essa fronteira, né? E hoje, inclusive, a gente já tem muitos museus que falam da história da tecnologia recente, e é muito bacana, né? De fato, se a gente acompanha a história do pensamento do patrimônio histórico, nós sabemos que o conceito de patrimônio histórico ele é muito mutável, né? Então, aquilo que a gente entendia como patrimônio histórico há 20 anos atrás, há 30, 40, 50 anos atrás, já mudou, já vai mudando consideravelmente. Então, para pegar um exemplo prático, né, na história do Brasil, quando é criada a primeira legislação para o patrimônio histórico, a gente estava falando essencialmente de preservar bens do período colonial, né, e uma coisa ou outra do chamado período imperial brasileiro. A gente não fala muito do período imperial, mas enfim, existe um acervo muito grande que começa a ser preservado desse período, conectando inclusive a história da independência do Brasil, né, e essencialmente do período colonial, que praticamente dominou
o cenário da preservação patrimonial brasileiro nas primeiras décadas. Mas com o tempo, especialmente pegando o viés artístico, pegando o viés da singularidade de determinados bens, essa régua temporal ela vai se alterando. E sem dúvida alguma, Nilton, a gente tem duas experiências muito interessantes que mostram como que essa ideia de patrimônio histórico ela vai mudando. É o caso do Plano Piloto de Brasília, né, que foi concebido na década de 60 como patrimônio histórico e já na década de 80 se tornou patrimônio histórico da humanidade, né? Então não foi nem patrimônio histórico brasileiro, né? O que foi construído ali na cidade de Brasília foi considerado tão singular, né, que foi alçado à condição de patrimônio histórico da humanidade. E recentemente, já aqui nas nossas Minas Gerais, né, nós temos o caso do Complexo da Pampulha, né, que foi concebido lá no governo de Juscelino Kubitschek, um projeto do Oscar Niemeyer também, do Lúcio Costa, né? Esse patrimônio não só foi conservado, né, na década... perdão, deixa eu retomar aqui. Eu fui falar do Lúcio Costa que eu me perdi. Esse conjunto foi concebido pelo Oscar Niemeyer durante o governo JK, né, quando ele era uma autoridade política aqui no estado de Minas Gerais, antes de se tornar presidente, né, eles constroem aquele complexo ali em Belo Horizonte, e hoje, como um signo da modernidade, hoje ele é um patrimônio histórico, né? Então, essa fronteira, ela se dá ao sabor do tempo, né? Em determinado período eu considero esse conjunto de coisas patrimônio histórico, e daqui a 10, 20 anos eu posso já não considerá-lo, certo? Então, isso vai alterando, e é um desafio bacana, né? E eu, inclusive, aí dando uma opinião que é minha, tá, Nilton? Eu entendo que é importante que haja essa fluidez, porque ela vai acompanhar o sinal dos tempos, né? É claro que a gente sempre espera que tudo sempre seja considerado história e cada vez menos coisas sejam consideradas história. Embora, né, seja preocupante, porque as cidades também elas vão passando por processos de modernização e, claro, a literatura em torno do patrimônio histórico também vai se adequando para discutir as questões contemporâneas, como o direito de uso à cidade, a mobilidade, né? E o patrimônio não pode ser inerte a essas discussões também. Ô, Pablo, isso é mais do que um bate-papo, isso é uma aula de história. Eu até gostaria de te sugerir para aqueles que não conseguirem, né, nos acompanhar lá na Rádio Mais FMG, para que a gente possa depois disponibilizar, né, esse nosso bate-papo lá na sala virtual do seu curso, na plataforma Mais FMG, para que os alunos possam, né, te escutar falando sobre isso tudo. Excelente, maior prazer. Eu vou fazer a última pergunta aqui, embora eu gostaria que essa nossa conversa durasse horas e mais horas, mas tem um tema presente lá no seu livro, né, que eu não podia me furtar e perder essa oportunidade para comentar. O Estado de Minas Gerais ele tem um papel muito importante, sem dúvida, no patrimônio nacional, né, principalmente porque o ouro e a mineração, de modo geral, fez concentrar por aqui uma diversidade grande de pessoas, o que naturalmente resultou em muitos problemas, né, mas também resultou no desenvolvimento de características especiais dessa região, né, em termos de evolução e até de amadurecimento social, enfim. Talvez isso, inclusive, explique, né, as importantes lideranças mineiras, por exemplo, na política, que já tivemos na história do país. E, de outro lado, todo esse patrimônio acumulado aqui em Minas Gerais, né, além de influenciar o Brasil, acabou nos transformando também num mapa turístico que é buscado diariamente por muitas pessoas. Então, a minha pergunta é o seguinte: na sua visão, você acha que nós temos conseguido aproveitar desse nosso potencial, né, mais do que do ponto de vista financeiro, que é mais do que justo, mas também no sentido de educar as pessoas, né, como se fosse um resgate de fato desse patrimônio, uma forma de esclarecimento, ou seja, será que a gente está apenas comercializando as belezas da nossa história, ou a gente tem conseguido também educar a partir dela?
Ô, Nilton, muito bacana essa questão, né? De fato, como você muito bem abordou, Minas Gerais tem um lugar especial na política de patrimônio, que os nossos ouvintes em outros estados não se sintam ofendidos aí pela nossa fala, né? Longe disso, mas a gente sabe que a política federal, né, ela tocou de maneira muito decidida o estado de Minas Gerais enquanto política de patrimônio, né? A gente fala também um pouco disso lá no nosso curso, né? A cidade de Ouro Preto, a cidade de Mariana, São João del Rei, Diamantina, entre outras, né, são cidades que muito rapidamente se tornam patrimônio, já naquela primeira década ali de criação de um serviço do patrimônio histórico e artístico nacional, né? Então Minas Gerais ocupa realmente um lugar, ocupa um pouco, né, Newton, porque a dinâmica de ocupação de fundo europeu, afro-europeu desse território, né, a migração forçada de africanos, a migração de europeus, né, para o território que hoje nós chamamos de Minas Gerais, ela se dá de uma forma bem diferente das regiões do complexo agroexportador, né? Então, Minas Gerais, por conta das atividades minerais, muito rapidamente vai compor espaços urbanos, né? A atividade mineral ela tendeu a concentrar pessoas, né? Então, a emergência de cidades históricas, né, de cidades no século XVIII, depois tornadas cidades históricas, ela foi muito grande, se comparada com outros estados. Então, isso levou a que Minas Gerais tenha produzido um volume de edifícios do período colonial, de cidades que surgiram no período colonial, que se destacam mais do que outros estados, né? Então, isso acabou colocando Minas Gerais em evidência, né? Para não pensar também algumas associações da memória histórica com a memória política, né? Como a questão da Inconfidência Mineira, a Guerra dos Emboabas, a sedição de Vila Rica, para pensar alguns capítulos da nossa história do período colonial. Então, isso tudo levou Minas Gerais a ocupar um papel de destaque, né? Ainda hoje, Minas Gerais tem um destaque muito grande enquanto lugar de preservação do patrimônio histórico no âmbito estadual, federal e mundial, né? Minas Gerais hoje tem muitos exemplares de lugares em que a preservação a nível de patrimônio da humanidade se destaca, né? Ouro Preto, Diamantina, Belo Horizonte, né? Para pensar alguns, né? Congonhas, né? Então a gente tem realmente um destaque maior nessa história, né? E, enfim, isso tudo faz com que Minas Gerais tenha realmente um papel cívico, né? Um papel de destaque numa política de apresentar a história do nosso povo, né? Então ela se destaca pelos capítulos históricos, né? Enquanto uma forma de acessar uma memória histórica da nossa ele se destaca artisticamente, porque a Minas Gerais conserva um acervo muito grande de exemplares dos mestres da arquitetura, da pintura e da escultura de períodos mais recuados. Vamos pensar aí o mestre Aleijadinho, mestre Ataíde, produziram a sua arte nas Minas Gerais, né? Como também acaba guardando capítulos da nossa história política, né? Como eu disse, da Inconfidência, da Guerra dos Emboabas, da sedição de Vila Rica, dentre outros tantos, né? Então ela acaba educando a nossa sociedade sobre vários aspectos. E aí essa educação ela vem mesmo pela circulação nesses lugares, pela iniciativa de produzir, inclusive, um discurso em torno dessa memória, né, às vezes encontrada nos museus, a partir dos guias turísticos, a partir de uma série de atividades que são promovidas nessas cidades, né, ela cumpre esse papel bacana, né, de acompanhar, de estar subsidiando, né, a construção de uma memória nacional. E claro, como você também aponta, né,
toda essa circulação histórica, ela também se traduz em ações turísticas. Então, Minas Gerais tem um turismo histórico bastante considerável, né? Então, são muitos os visitantes que circulam pelas nossas cidades históricas, frequentando os hotéis, frequentando equipamentos como os hotéis, restaurantes, mas também frequentando, né, espaços museais, né? Vamos nos lembrar que muitas dessas cidades, desses lugares históricos, também conservam museus, conservam edifícios abertos à visitação, né? Então, você contempla não só a cidade, mas também contempla o interior de alguns edifícios que conservam acervos históricos, né? A gente tem museus que são muito importantes para datar e registrar a história nacional. Fico aqui me lembrando imediatamente, desde museus com uma história mais avançada, como o Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, né, mas também fico pensando em museus muito bacanas, como o Museu de Artes e Ofícios em Belo Horizonte, que vão narrar uma história dos mundos do trabalho, na conjuntura da história do Brasil, né? Então eu acho que Minas tem cumprido esse duplo sentido, vamos dizer assim. Ao mesmo tempo, tem educado, né, o conjunto das populações ao longo da sua história, né, sobre a perspectiva histórico-cultural, né, e também tem sido uma oportunidade de implementação de atividades econômicas, que é uma coisa que também a gente espera que o nosso curso possa entusiasmar, né, é tentar pensar as ações em torno do patrimônio histórico também como uma oportunidade econômica para as comunidades, né? Então, às vezes, ali em torno de um patrimônio, de um acervo histórico, você pode desenvolver toda uma série de equipamentos, né, que suportam a atividade turística e geram emprego, geram renda para as comunidades, né? Então, a gente fica muito esperançoso que também o nosso curso possa contribuir nessa frente, né, Nilton? Que a gente possa trazer também, com as reflexões do patrimônio histórico, uma oportunidade para refletir oportunidades econômicas para as nossas comunidades, né? Ô, Pablo, para fechar, então, essa nossa prosa aqui no Extensão em Ação, 3 perguntinhas bate-pronto. Uma sugestão de leitura. Uma sugestão de leitura. Hoje, eu estou lendo, até na conjuntura da pandemia, né, eu estou lendo um texto incrível, e a gente estava falando da história da tecnologia, né, eu estou lendo um texto chamado A Bailarina da Morte, né, que o nome é forte, né, é um livro da Lília Moritz Schwartz, junto com a Heloísa Starne, né, que falam sobre a gripe espanhola, em 1918, e é um texto que eu recomendo, inclusive, para a gente refletir como que as tecnologias, os pensamentos em torno da ciência, eles são históricos, e eles vão avançando com o passar do tempo. E uma música que o Pablo gosta? Beatles, cara. Você abriu uma playlist aí em algum aplicativo de música e digitou Beatles, o que vier ali a gente vai embora, né? Embora eu, fazendo uma propaganda saudável aqui, eu estou apaixonado com o disco Drama do Rodrigo Amarante, que ele lançou recentemente. Tenho ouvido ele quase que diariamente. E um desejo ou um sonho maluco, pode ser pessoal, profissional, enfim, fica à vontade. Hoje um desejo bastante curioso que eu tenho é juntar minha turma e passar uma temporada em Portugal, sabe? Como eu te disse, né, o patrimônio histórico para mim ele não só é a profissão, né, mas também é uma paixão, um entusiasmo, e eu sou muito encantado já pude circular muito pelo patrimônio brasileiro, mas fiquei particularmente encantado pelo patrimônio histórico português. Então, um desejo maluco aí é juntar minha família, minha esposa, o Lucas, a Dalila, a minha esposa que se chama Dalila, meu filho Lucas e minha filha Júlia, e nós passamos uma temporada mais longa em Portugal, aproveitando um pouco daquele patrimônio histórico.
Pablo, então parabéns mais uma vez, viu, por esse seu trabalho fantástico. Foi um prazer recebê-lo aqui na Rádio Mais FMG. É um prazer trabalhar com você lá no nosso mestrado. A prosa foi recíproca é verdadeira. A prosa foi extremamente agradável, tá? Então eu deixo aqui os parabéns pelo trabalho que você tem feito pela instituição, sempre muito ativo, né? E também em prol da extensão do IFMG. Então eu deixo aberta a palavra para que você possa aí se despedir dos nossos ouvintes e convidar todos também para que se inscrevam no seu curso lá na plataforma Mais IFMG. Nilton, eu quero agradecer pela oportunidade, muito bacana essa iniciativa, né, conectar a gente com os nossos alunos, com a nossa comunidade, né, fico muito agradecido mesmo por poder ter passado essa manhã conversando contigo, né, retribuo a gentileza que você tem a mim, também dizendo da minha grande alegria de trabalhar contigo, um cara sempre muito entusiasmado, sempre muito disponível e que orgulha a gente, né, Nilton, e deixa a gente cada vez mais... Trabalhar com pessoas como você nos motivam a tentar fazer o nosso melhor, né? Então, para mim, é sempre uma alegria compartilhar várias iniciativas contigo, porque eu sempre sei que sai coisa boa e de muito boa fé, né? Fico agradecido pela oportunidade de ter criado o curso, né? Eu costumo dizer que para mim, ser servidor do IFMG, né, ser servidor público, é uma prova de vida, né, é sempre uma tentativa de fazer o nosso melhor, fazer com que a população acredite na gente, né, e respeitar o serviço público, acreditar no serviço público, e trabalhar no IFMG também traz sempre para a gente o desafio, né, a vontade de fazer o nosso melhor para que aqueles que são nossos alunos, nossos parceiros, nossos colaboradores, sigam acreditando na nossa instituição e sempre que tiverem ela na memória, né, a tenham como um lugar importante para a produção de conhecimento de excelência, né, como um lugar que marque as suas vidas, né. E aí eu convido a todos para participar do histórico e cultural, né? Espero que ele seja muito proveitoso, nós produzimos ele com muito carinho, a equipe do Mais IFMG fez um trabalho impecável na plataforma, no desenvolvimento do material, da estrutura. Então eu tenho certeza que vocês vão aproveitar e possam dar vidas, né? Com o carinho que o IFMG teve na produção do curso, ele possa se traduzir na vida de todo mundo aí como um curso de excelência, né? Então, vamos juntos, né? Espero que não só o nosso curso possa ser aproveitado pela comunidade, mas todos os outros que ficaram também muito bacana, foram cursos são cursos de altíssimo nível, né? Muito obrigado, de coração. Então, o Extensão em Ação fica por aqui e hoje nós encerramos com as músicas indicadas pelo nosso convidado de hoje, o professor Pablo Menezes. Um grande abraço e até a próxima. Rádio Mais IFMG, um IF mais perto de você.